Então vamos lá? Bom, tá acontecendo, né? Estamos aí às vésperas de uma eleição. Por que falar às vésperas? Porque o Brasil transforma todo ano em ano eleitoral, né? É um ano sim, um ano não. A gente sabe que tem as eleições ali municipais a cada 4 anos e as eleições federais a cada 4 anos. Só que elas não são casadas ali, então as duas acabam se desencontrando e o Brasil tem eleições de 2 em 2 anos. Eu acho que alguém devia juntar essas eleições pra gente ter um impacto menor, porque o que acaba acontecendo é que os políticos transformam o Brasil num grande palanque eleitoral, né? Os caras começam a divulgar ali, fazer campanha muito antes da eleição. Por exemplo, a gente está em outubro aqui agora, nem em outubro ainda, a gente está aqui no dia 14 de setembro e você já sabe quem são os candidatos, o que eles defendem, que pautas. Por quê? Porque eles começam a ir em programas de TV, eles começam a antecipar ali aquelas eleições, começam a falar, ofender um outro, começa realmente com uma campanha política muito forte. Então a gente fica quase um ano em campanha eleitoral aqui e logo depois, ano que vem, tem um ano limpo, aí no outro ano vem de novo a propaganda ali das eleições municipais, né? É bem chato isso, a gente fica todo ano vivendo essa mesma coisa aqui. A gente já tá vendo isso acontecer a nível federal, né? Já sabemos quem são os candidatos aí à presidência da República e eles já são candidatos. Eles falam, eu sou pré-candidato. Fala porque a lei obriga, né? Você não deveria estar fazendo campanha. Então, é por isso que eles ficam falando isso, mas a gente já tá sabendo como funciona e tudo, eles já estão fazendo essa divulgação antecipada, cada vez a eleição começando mais cedo, por isso que eu acredito que deveria juntar tudo, né? Seria menos chato pra gente como população ficar aguentando esses caras o ano todo, praticamente todo ano eles começam com essa coisa. Mas, por conta dessa antecipação das eleições, já tem muita gente que começou a investir por agora, que tá super preocupada, né? Putz, o que eu vou fazer com meus investimentos? Lá no meu Instagram é só o que tá dando, no @RaulSena lá no Instagram, né? Tá dando isso todo dia no inbox e aqui também nos comentários. Cara, é eleição, o que eu vou fazer? Minha carteira, paro de investir? Eu deixo sem investir um tempo ou vendo tudo, né? Tem gente que pensa de todas as formas. Eu vou trazer aqui para vocês um pouquinho da minha opinião acerca disso, não da opinião política, tá? Eu vou trazer aqui a minha opinião para os investimentos, que é o que te interessa, né? Quando você vem para esse canal aqui, você não quer ficar ouvindo groselha. Você quer saber aqui o que eu penso para os investimentos, como que isso impacta a sua carteira, como que a bolsa de valores se comporta de fato durante as eleições. Para a gente iniciar aqui esse entendimento, é importante ter uma noção muito clara. O que é a Bolsa de Valores, né? Ela é um mercado que precifica o futuro. A gente vende ali participações em empresas, né? A gente negocia participações em empresas ali e a gente vende essa participação precificando o futuro. Você investe numa empresa baseado nos projetos que ela tem para o futuro e não no dia, né? Você não vende ela baseada em hoje ou compra ela baseada no dia de hoje. Para vocês terem uma ideia um pouco mais clara disso, eu vou mostrar aqui para vocês, né? O quanto a gente precifica o futuro longínquo, às vezes, na Bolsa de Valores, um futuro que, inclusive, pode nunca se concretizar. Eu vou mostrar um pouco para vocês aqui, porque isso ajuda a entender essa dinâmica da Bolsa de Valores. Então, eu acessei aqui o Investidor 10, né? Vocês estão cansados de conhecer aqui esse site já. E se eu vir aqui e boto a Magazine Luiza, por exemplo, é um exemplo bom para esse tipo de coisa aqui. Então, a Magalu, aqui a gente observa, ela tem uma cotação ali, aqui a gente observa a desvalorização dela no caso, né? Tá a valorização dos últimos 12 meses, mas no caso aqui foi uma desvalorização de 14,74%. Esses indicadores aqui até que não são muito importantes para esse exemplo que eu quero dar aqui. Agora, olha esse indicador aqui, né? Ele é o preço sobre lucro, PL. Eu vou clicar nessa interrogaçãozinha aqui para vocês verem, ó. Quanto tempo levaria para recuperar o capital investido na compra da ação? Demonstra também quanto que o mercado se dispõe a pagar pelo ativo. Na verdade, eu resumiria melhor isso aqui. O PL indica quantas vezes o investidor está disposto a pagar pelo lucro anual de uma empresa. Então significa que as pessoas estão pagando 197 anos ali da Magazine Luiza, de lucro da Magazine Luiza, em valor presente. Então eles acreditam ali realmente no crescimento dessa empresa. Porque se fosse considerar só o lucro de hoje, está pagando 197. Então, em anos ali, você sendo sócio dessa empresa, ela levaria 197 anos para se pagar. As pessoas não estão acreditando que elas vão viver 197 anos e fazendo um investimento para esse prazo, né? O longo prazo é bom, importante, mas não 197 anos. Quem investe em Magazine Luiza está fazendo o quê, então? Ele está considerando que ela vai crescer, ele está precificando o futuro. Então a Bolsa de Valores faz isso o tempo todo e é por isso, né, que quando você vai investir em uma empresa ali, a gente observa essas oscilações no curto prazo. O que está acontecendo ali? Se qualquer notícia ou qualquer cenário diferente daquele que está posto hoje, nesse minuto, né, por isso que modifica a cada segundo, algumas pessoas começam a querer vender ou comprar uma empresa baseado na precificação desse cenário no futuro. É como se fosse assim, imagina que existe uma banca, né, uma grande feira, tem uma feira livre ali e tem um monte de vendedores de banana. Então a gente tem um cenário perfeito. O número
número de pessoas entrando, comprando banana, negociando ali, todo mundo comprando banana, comprando banana. De repente, um consumidor, ele chega ali numa banca de banana e ele observa que uma das bananas está podre. O que ele faria normalmente, né? Uma pessoa às vezes não ia falar nada. Você pega aquela banana podre, tira do cacho ali, joga na lixeira e a gente tem uma solução para esse problema. O que acontece no mercado financeiro? É um pouco diferente disso. É como se esse consumidor, esse cliente ali que está na feira de banana, ele começasse a gritar para as pessoas assim: olha a banana podre, as bananas aqui tá tudo podre. E aí os clientes, obviamente, não vão querer comprar banana porque tem um maluco gritando que as bananas estão podres. Então todo mundo sairia da feira e é isso que acontece na Bolsa de Valores. Então a precificação com base em nada. Então se qualquer notícia acontece, então por exemplo, o fulano de tal subiu nas pesquisas, subiu 2% nas pesquisas e pode ganhar. Então, no mercado financeiro, as pessoas vão agir de acordo com aquela notícia. Como fica essas empresas se o fulano de tal ganhar? Aí eles começam a vender ou a comprar uma empresa baseado num achismo, baseado nessa hipótese de que aquele fulano pode ganhar ou perder as eleições. Então é assim que funciona o mercado financeiro. Como ele precifica o futuro ele muda a todo instante. Se a gente pegar esse mouse aqui e eu jogar no chão agora, eu modifiquei o meu futuro, né? De alguma maneira. Então o futuro se modifica a todo instante e os investidores ali, que na verdade nesse caso são especuladores, né? Eles ficam o tempo todo manipulando ali os seus papéis com base nessa precificação do futuro. É por isso que a Bolsa de Valores oscila na velocidade que ela oscila. É um mercado que negocia o futuro. E um mercado que negocia o futuro muda todo segundo. Então, se uma empresa falar, eu vou abrir 3 fábricas, nem é que ela abriu de fato, ela só falou que vai abrir 3 fábricas. Ela vai precificada como se ela fosse abrir 3 fábricas, entendeu? Então, é esse o lance. Então, isso aqui é muito importante para você entender, né? Que a gente está negociando o futuro. E agora sim, a gente vai explicar o que acontece historicamente aqui quando a gente está falando, né, de um ano eleitoral. Bom, para isso eu peguei essa tela aqui para vocês conseguirem me acompanhar um pouquinho melhor. Aqui embaixo a gente consegue observar quem é o presidente da República embaixo, né? Quem é o presidente da República e em cima a gente tem qual é a moeda. Então aqui, ó, a gente tem qual é a moeda dessa época, porque o Brasil mudou de moeda muitas vezes. Então ali tem cruzeiro, alguma coisa, cruzeiro novo, lá. Então existem diversas moedas ali. Não vou entrar muito nisso para não me estender. Aqui embaixo a gente tem o nome de quem era o presidente ali. Começando com o Jango, né, que é o João Goulart. A gente vai para Humberto de Alencar Castelo Branco, vamos para o Arthur Costa e Silva, Emílio Garrastazu Médici, Ernesto Geisel, João Batista Figueiredo, José Sarney. A gente vai vendo aqui o nome dos presidentes da República. O que interessa para a gente aqui é o período eleitoral. Então aqui a gente não vai usar ninguém antes do Sarney, tá? Na eleição do Sarney é importante a gente se lembrar o que acontece. Se você é um pouco mais velho, né, que eu, provavelmente você consegue se lembrar disso. Eu não era nascido. Quem ganha é o Tancredo Neves, que é, por acaso, avô do Aécio Neves. Quem ganha é o Tancredo Neves morre e quem assume é o Sarney. Então a primeira eleição do Brasil, depois do período militar ali, foi de um civil que não foi eleito. Ele foi eleito, né, mas acabou que quem assumiu foi o Sarney, que no sentido de inflação, pegou a inflação ali a 240 e alguma coisa e entregou a mais de 1940 e poucos por cento, né? Então, o Sarney realmente teve um período muito complicado. Mas aqui, o que a gente está tentando focar nesse vídeo é no que acontece durante as eleições, correto? Então a gente pode ver aqui um cenário, olha só. Então aqui a gente tem o Sarney ali. Quem ganhou a eleição foi o Tancredo Neves, né? Aqui a gente tem um cenário. Ali você percebe a oscilação da eleição. Se a gente pegar nesse ponto aqui, a gente percebe o que acontece durante a eleição. Isso aqui está mensal, né? Esse gráfico aqui está mensal. Eu não acredito em análise gráfica. O que a gente está fazendo aqui é usando o gráfico para olhar o passado, tá? Eu não faço análise com base em gráfico, não acredito em gráfico de jeito nenhum. Então aqui, para contar a história, eu acredito. Para prever, não. Então aqui a gente observa ali uma queda realmente abrupta ali, depois uma alta, né? A gente percebe um período de grande oscilação aqui nesse ano eleitoral do Sarney. Só que quando a gente olha um pouco mais a longo prazo, a gente percebe depois que a bolsa subiu. Raul, mas não subiu porque a moeda, né, da época estava desvalorizando e a inflação aconteceu? É por isso que a gente usou o Ibovespa em dólar aqui, né? O real não existia nesse ano ainda, a gente não tem como utilizar o Ibovespa em reais, né? Porque o real não existia, por isso que eu coloquei para vocês ali a moeda embaixo. Então, no período do Sarney, a gente percebe uma grande oscilação. E logo depois da vitória do Sarney, a gente percebe uma alta. E aí depois começa a cair ali por conta da inflação que fica descontrolada, né? O mercado financeiro surtando ali, a gente não tinha como nem precificar. Para você ter noção, você que é mais jovem, né, exatamente como eu, as pessoas chegavam no mercado ali e o preço era remarcado toda hora ali, a cada dia, né? Então você ganhava um salário aqui hoje, você tinha que comprar alguma coisa. As pessoas acostumaram a fazer compra de mês no Brasil por conta desse período aqui, porque se elas não comprassem as coisas no dia que elas recebiam o salário, elas não poderiam comprar isso
isso depois. Então as pessoas acostumaram no Brasil tanto a gastar o dinheiro inteiro quanto a fazer compras de mês ali, porque não dava para realmente você ficar com esse dinheiro muito tempo. E também nessa época que muita gente depositava o dinheiro no banco simplesmente para pegar o reajuste ali da inflação do dia, né? Todo mundo era milionário, ganhava milhões aqui, não de fato, né? Dinheiro, o papel estava escrito milhões ali, mas você não era milionário, conversa nenhuma. Então no Sarney aqui ele faz uma mudança de moeda e bababá, mas o que interessa aqui pra gente, ó, período eleitoral. Vamos pegar aqui. Olha lá, aqui a gente vê que no período eleitoral, olha a oscilação, né? Então aqui, ó, no período eleitoral aqui, olha a queda, né? Nesse traço que eu apontei aqui, a gente consegue observar uma grande queda e depois uma grande alta num curto espaço de tempo, né? Então realmente uma grande oscilação também na eleição de Fernando Collor de Mello, né? Que justiça seja feita, era meio complicadinho, foi o Collor que abriu o Brasil para poder importar equipamentos do exterior, né? Inclusive muita gente não perdoa ele até hoje por isso. O Brasil tinha grandes fábricas de carro ali começando, tinha as fábricas de componentes eletrônicos e que acabaram não conseguindo competir com o internacional. Então muita gente não perdoa o Collor por isso, mas eu considero que o livre mercado é sempre bom. Então a justiça seja feita aí ao Fernando Collor. Essa foi uma boa medida do Collor, fora o confisco da poupança das merdas que ele fez, né? Não dá também para passar um pano pro cara aqui, mas é importante a gente entender a história pra gente saber isso. Então aqui, depois que o Collor ele sofre um impeachment, né? Então aqui não é uma eleição, esse período aqui a gente não vai considerar como eleição, né? A gente vai considerar como uma transição de poder, que acaba também tendo uma volatilidade, mas bem menor que a eleição do Collor ali. Aqui a gente pode ver, né? A eleição ali realmente do Collor foi acirrada. O Fernando Collor ele competia com o Lula ali por essa eleição. Sim, o Lula desde essa época aqui já tentava ser presidente da República. Então aqui a gente tem o Itamar Franco, né? É a transição suave aqui. O Itamar Franco, foi no governo do Itamar Franco que a gente cria o Plano Real. Tanto é que aqui vocês podem ver nesse gráficozinho, né? Quem fica famoso pelo Plano Real é o ministro da Economia do Itamar Franco, que é o Fernando Henrique Cardoso. O Itamar Franco, ele foi um político interessante. Ele fez boas escolhas de ministros ali e ele era um político relativamente que escolheu uma boa equipe e tudo. E ele entrou para a história por outras razões, né? É meio triste a forma como o Itamar Franco entrou para a história, primeiro, porque o FHC levou o crédito pelo Plano Real e de fato, né, ele fazia parte da equipe econômica, ele foi muito importante para o Plano Real, ele foi considerado o pai do Plano Real ali, mas o Itamar Franco ele teve esse mandato e ele entrou para a história por ter uma foto com uma modelo que estava numa passeata, ele era solteiro, né, ele estava num carnaval ali, num baile de carnaval, num desfile de carnaval, e ele foi fotografado ao lado do modelo que estava sem calcinha. E isso aqui foi que fez o Itamar Franco entrar para a história. Se você procura o nome dele no Google, provavelmente vai aparecer esse escândalo aqui. Ele teve essa foto com essa mulher e porque ele era um presidente solteiro, acho que o único que a gente teve na história recente aqui, ele sofreu um monte de coisa e tal. Acho que isso atrapalhou muito ele, né? O Brasil é um país muito conservador. Um presidente da República solteiro ali não pegava bem, né? Aqui a gente tem então a eleição do FHC de fato. Olha que interessante, né? Nesse período transacional, a gente sempre tem uma grande oscilação aqui. E normalmente essa oscilação, pelo histórico que a gente está percebendo aqui, ela é para baixo, né? Então a gente tem uma grande quedinha aqui de fato, né? A gente pode observar aqui. Aí a gente vai mais um mandato do FHC, olha só, aqui a troca de mandato do FHC. E ó, novamente, ó, período eleitoral ali, a gente vê de novo uma tendência de queda no período eleitoral, né? Um período conturbado, porque não sabe quem vai ganhar. Se um bate um ponto ali, outro bate um ponto aqui, a bolsa fica realmente sem saber precificar o futuro. Porque o presidente da República, ele pode ajudar ou atrapalhar muito, né? Então, o cara que está no comando da presidência da República, se ele é uma pessoa instável, se ele é uma pessoa que defende uma pauta mais de esquerda, o mercado financeiro, ele costuma precificar isso no preço das ações. Ele imagina que as empresas vão ter um período turbulento. Por exemplo, um cara que gosta muito de imposto, você imagina falar, eu quero cobrar imposto sobre grandes fortunas. Todas as empresas da bolsa são grandes fortunas, então pode ser que tenha ali um impacto sobre isso. Então no mercado financeiro, ele sempre precifica no futuro, ele precifica inclusive aquilo que não vai acontecer. E aí, se tem um presidente que está ali, que é mais a favor pró-mercado, né, que ele está subindo ali nas pesquisas, o mercado fica mais tranquilo. Se esse presidente cai um pouquinho nas pesquisas, esse candidato, né, cai um pouquinho nas pesquisas, o mercado precifica isso e vai derrubando as ações ali. Então por isso, esse período de instabilidade de fato acontece. Aqui agora a gente observa na transição do Lula, na transição aqui, na eleição do Lula pro FHC, a gente observa o mesmo cenário, uma pequena quedinha aqui, ó. A gente observa o mesmo cenário, uma pequena quedinha nos índices, né? No índice Bovespa aqui, em dólar, durante as eleições ali, durante a eleição do governo do FHC para o Lula. Então a gente observa novamente essa oscilação com uma tendênciazinha realmente de uma quedinha ali. E aqui, ó,
na transição do Lula para o Lula mesmo, você pode ver que realmente é o fenômeno das eleições, né? Porque dá do FHC para o FHC foi o primeiro a criar a reeleição, tá? Foi o FHC que inventou a reeleição. O mandato presidencial no Brasil não tinha, ele conseguiu passar ali a reeleição e foi o primeiro aí a se reeleger, né? A ser reeleito. E depois dele, parece que todos os nossos presidentes acabaram conseguindo um segundo mandato, né? É muito interessante. Isso é um fenômeno que acontece também nos Estados Unidos, onde também tem reeleição. É uma pessoa que foi presidente uma vez, ela aparentemente ela tem uma tendência a ser presidente de novo. O Trump foi uma exceção nessa regra. Então aqui a gente vem aqui, ó, no mandato, na transferência do Lula para o próprio Lula também, que é uma eleição aqui, acontece uma queda menor. Então a gente vê que, historicamente, essa queda vai ficando cada vez menor, né? Se a gente for observando aqui, parece que o brasileiro vai entendendo como é que funciona a democracia. O brasileiro investidor, no caso, que aqui a gente está olhando só para o investidor. Então aqui a gente vê uma quedinha um pouco menor, mas beleza. Ali também estava na época, né, que o Brasil estava muito bem falado lá fora, o Plano Real tinha acabado de ser executado, o FHC tinha criado o Plano Real ali e tinha estabilizado a economia. Quando o Lula assume, a casa está mais em ordem, acaba que o Brasil estava num crescimento já interessante aqui. Esses são os anos de ouro do Brasil aqui, né? A gente vem aqui e observa que da transição do Lula para Dilma, na verdade, o mercado permaneceu quase estável e com a tendência de alta pela primeira vez aqui na hora que a gente vê essa coisa. Por quê? Porque na época, porque hoje em dia fica muito difícil, né? A Dilma ficou muito mal falada após o impeachment dela. Mas a gente lembrando essa época, eu era criança, você lembrando essa época, o Lula ele era uma pessoa ainda que ele tinha uma aprovação em quase todos os setores da sociedade. No mercado financeiro, ele sempre foi mal visto ali, mas mesmo na classe média e tal, o Lula tinha uma grande aprovação. Ele sai da presidência conseguindo eleger a sucessora dele porque ele era um cara muito popular. Ele conversava muito bem com as pessoas pela televisão. Ele falava muito bem, ele sabia explicar temas complexos para a população de maneira simples. E aqui, né, basicamente, quem nasce nos anos 90 aqui como eu, a gente vive a maioria da nossa vida, né, durante o período, eu vivi até 9 anos de idade só durante o período de outro político, né? Então eu peguei Itamar, Fernando, mas eu só me lembro mesmo do período do Lula para frente. Então eu tenho como o PT ficou muitos anos no poder, eu tenho até uma dificuldade de me lembrar de outra coisa. Mas aqui a gente tem uma transição muito suave. Pela primeira vez aqui, olhando historicamente, a gente tem uma transição muito suave. Aí a Dilma fica, e tinha uma expectativa de como a Dilma era economista, que ela seria um Lula com um pouquinho mais de apreço pela situação econômica do Brasil, né? Porque existia essa tendência do Lula de ser um gastador ali, um político mais gastador, né? E o FHC não, ele tinha essa fama também de ser um bom economista, blá, 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 e o Lula tinha essa fama de ser mais gastador, e a Dilma tinha a mesma fama ali. Ela tinha sido ministra e tal, e ela tinha essa fama de ser, primeiro, uma mulher pulso firme, ela tinha uma grande popularidade, hoje em dia parece piada falar isso, mas ela tinha uma grande popularidade. Você buscar lá no Google e colocar o intervalo de data na época que ela vai eleita, essas coisas, tudo que virou ofensa contra ela depois, a população é sempre assim, né? Vai trocando de amor e ódio o tempo todo. Então ela era uma pessoa muito popular nessa época aqui, e o mercado, você pode ver, né, que não reage tão mal ali a essa eleição da Dilma, ele não reage tão mal ali a essa transição, nem durante a eleição, né? Então assim, essa foi uma eleição que foi tranquila pro PT, teoricamente ali, porque aparentemente não teve grandes solavancos, né? Aí aqui a gente observa que logo no começo do mandato da Dilma a gente tem problemas sérios aqui, né? Ela começa a realmente tomar algumas medidas que não são muito pró-mercado. E ali a gente vê uma queda, ela começa assim a crise, né, do primeiro governo da Dilma. Então aqui, olha só, olha que loucura, né? A gente começa a ver a queda na bolsa, blá, blá, blá. Agora aqui, a gente falando de eleição de novo, para a gente não entrar nos mandatos, a gente vê que novamente, olha só, mesmo tendo esse período, da Dilma para Dilma, a gente tem aqui uma transição muito suave em período de eleições. Não tem um grande solavanco, ó. Da Dilma para Dilma de novo, não tem um grande solavanco. Então assim, o que eu quero dizer com tudo isso aqui? Se a gente for pegar historicamente o período de eleição no Brasil, ele é um período de grande oscilação na Bolsa de Valores? Olhando historicamente, depois que passa essa oscilação, as coisas tendem a se normalizar e a tendência do Ibovespa, como você viu nesse gráfico lindo ali, é de alta, né? Então a gente tem uma tendência de alta. O que eu, Raul, acredito aqui? Eu não modifico absolutamente nada a minha estratégia. Se eu ver que as empresas ficaram mais baratas, as ações que eu invisto, vou ficar muito feliz de perceber essa janela de oportunidade aqui e comprar, né? Pode ser que a gente tenha um período como foi o da Dilma, um presidente que não é o que o mercado gostaria ganhe, a gente vai ver uma queda durante os próximos anos e aí a gente aproveita para comprar mais e depois
depois o mercado volta a subir, né? A bolsa de valores no longo prazo, ela sobe caindo. Então, o meu ponto de vista é que eu não modifico nada na minha estratégia, eu invisto em bons negócios e para sempre, né? Eu não estou investindo aqui numa empresa imaginando o cenário dela para os próximos 4 anos, eu estou investindo numa empresa para morrer com ela em carteira. Eu quero ir lá para os meus 70 anos e eu quero estar com algumas empresas em carteiras ali, né? É claro que eu vou fazer uma transição aos poucos quando eu ficar mais velho para ter renda, uma empresa mais de dividendo, um fundo imobiliário, um pouquinho mais de renda fixa talvez, ficar mais frouxo porque já ganhei mais dinheiro, mas não vejo motivo nenhum, né, para me desesperar com isso. Caiu, a gente compra mais, subiu, a gente comemora porque tá ganhando, né? Não sei muito o que poderia mudar com isso. A gente percebe que se acontece alguma flutuação, normalmente é para baixo aqui, quando oscila, né? Olhando mais distante da maneira que eu olhei aqui, a gente não percebe aquela micro oscilação do dia a dia, mas eu acho mais importante assim, o que você quer saber não é se caiu no dia, o que você quer saber é o período, se foi turbulento ou não. Em alguns períodos foi, em outros não foi. Na maioria dos casos aqui a gente pode ver que vai ser turbulento, parece que esse ano vai ser turbulento, que a gente tem duas oposições muito fortes ali que estão nesse primeiro momento disputando essa eleição ali. Aparentemente as pessoas não conseguem enxergar outros candidatos, essa questão aí, né, é uma questão que a gente só vê um ou outro, né? Então a gente deve ter um período de oscilação. Eu acredito que um monte de gente faz drama com essa coisa da oscilação para vender matéria mesmo, porque fica, vai oscilar, sabe o quê? Isso dá clique, né? E coisa. Eu não sou muito a favor de fazer isso, eu acredito que se vai ter uma oscilação é muito bom que a gente compra mais. Então aqui, né, pra gente deixar assim, fechar com chave de ouro essa discussão sobre eleições ou não, eu vou deixar aqui para você agora como o índice se comportou em cada eleição e como cada presidente impactou o índice Bovespa. Legal, né? Então vamos lá. 1994, abril de 1994 a outubro de 1994, a gente está falando da eleição ali, o Ibovespa saiu de 4.562,20 pontos para 4.797,90 pontos. Então o Ibovespa teve uma alta de 5,17% durante as eleições. Após o FHC assumir o governo ali, no primeiro ano de mandato do FHC, o Ibovespa saiu de 4.353,90 pontos para 4.299 pontos. É uma queda ali de 1,26%, não dá para chamar de uma queda drástica. Lembrando, né, logo após a implementação do Plano Real, aquele ajuste, aperto financeiro muito grande que o Brasil estava. Já durante o primeiro mandato do FHC, o Ibovespa sai de 4.353,90 pontos, né, para 6.784 pontos. É uma alta de 55,81% durante ali o período que vai de 1995 a 1998. O FHC mandou bem ali pro mercado financeiro, foi maravilhoso ali nesse começo. Então, de 1998 ali, que é o ano de eleição de novo, de abril de 1998 a outubro, o Ibovespa teve uma queda de 39,65%, né? Motivada por essa questão da eleição ali. Quando o FHC assume o segundo mandato, o Ibovespa sobe 66,10% entre dezembro de 1998 e dezembro de 2002. Então, assim, realmente aqui a eleição impacta muito, né? Nesse ponto aqui, em 1998, a eleição impactou demais. Você viu que fica diferente quando a gente olha a história em si, né? O ano fechado ali, em vez de olhar só o gráfico. É o que eu falo, o gráfico é complicado. Então, em 2002 ali, né, de abril a outubro de 2002, o Ibovespa teve uma queda de 22,30%, isso na eleição, quando o Lula era candidato ali contra o candidato do PSDB. Depois que o Lula assume o mandato em 2003, depois de assumir, logo depois, o Ibovespa tem uma alta acumulada ali de 294,69% entre janeiro de 2003 e dezembro de 2006. Então, é realmente uma alta grande aqui. Aí em 2006, a gente vai pegar aqui, aí de abril, né, a outubro de 2006, período eleitoral, a gente tem ali o Ibovespa com uma queda de 2,73%, ou seja, período eleitoral com uma quedinha de novo. Você vê que no primeiro mandato do Lula, o povo tinha muito medo dele, muito medo mesmo. Ele falava coisas absurdas, né? E aí ele foi moderando o discurso até ganhar a eleição. Então, na primeiro mandato dele, 22,30% de queda. Já na segunda candidatura, ele disputando ali a 2,73% de queda só, né? Depois que o Lula assume o segundo mandato dele em 2007, o Ibovespa teve uma alta acumulada ali de 55,83% entre janeiro de 2007 e dezembro de 2010. Agora aqui vem 2010, a eleição, né? De abril a outubro de 2010. Durante o período eleitoral, o Ibovespa teve uma alta, como eu falei para vocês, não oscila, né? De 4,66% após a Dilma assumir o seu primeiro mandato em 2011. Então o mercado foi ficando eficiente em precificar isso aqui. O Ibovespa teve uma queda durante o mandato dela, você vê o tanto que ele precifica errado, né? Porque aqui precificaram com a alta a candidatura ali, ou seja, durante as pesquisas ela estava indo bem nesse primeiro, né? No primeiro mandato da Dilma, nas eleições ela estava indo bem, não estamos falando de quando ela disputa com a Aécio aqui. O Ibovespa teve
uma alta, então, durante o período eleitoral. E aí, na hora que ela vai eleita mesmo, a gente vê uma queda, né? Acaba a lua de mel, uma queda de 27,84% entre janeiro de 2010 e dezembro de 2014. Aqui agora a gente vem para 2014, eleição que a maioria de vocês se lembra já, 2014, Dilma contra Aécio. De abril a outubro de 2014, o Ibovespa teve uma alta de 5,81%. Aqui, a precificação, de fato, eu acredito que acontecia porque as pessoas acreditavam que a Dilma perderia a eleição, eu acho. Porque o Aécio e ela ficaram bem parelhos, né? Então eu acredito que aqui as pessoas estavam achando que o Aécio ia ganhar. Porque logo depois que a Dilma assume, né, o seu segundo mandato em janeiro de 2015 até o início do processo de impeachment, em dezembro de 2015, o Ibovespa teve uma queda, né, durante um período turbulento na situação do Brasil, de 13,31%. De dezembro de 2015, a gente tem um Michelzinho aí, Temerzinho, né? Ele assume a presidência da República em 12 de maio de 2016. E é claro, quando ele assume a presidência ali, o Ibovespa sobe 19,50%, né? Desde o início do governo Temer até o final ali, o Ibovespa tinha subido já 47,48%. Então esse é o resumo. As eleições impactam diretamente na Bolsa de Valores? Cara, depende de quem está indo ali, o que está acontecendo. Algumas transições foram mais suaves, outras não. Alguns mandatos o Ibovespa subiu mais, outros não. A gente viu aqui, né? E às vezes é um pouco diferente até do que é o imaginário coletivo, né? Porque quando a gente olha aqui, o mercado ele precifica realmente o que está acontecendo ali no momento. Ele não precifica tanto, uma questão, esquerda, direita, não necessariamente. Então, se o país está andando, se as coisas ali estão andando de certa forma, aparentemente aqui o mercado perdoa mesmo, o negócio sobe. Agora, políticos ali impopulares ou com decisões econômicas muito ruins, o mercado ele só não aceita desaforo, é só dinheiro o negócio dele, né? Aí a gente vê esse cenário aqui. Então, durante as eleições, se cair, eu vou aproveitar para comprar mais, independente de quem ganhe, né? Eu não acredito no fim do Brasil de forma alguma, independente de ter um presidente muito ruim que ganhar a eleição, ou muito bom, eu acredito nas empresas por longo prazo, não invisto baseado em notícia, então para mim não muda absolutamente nada. Espero que vocês tenham entendido aqui, eu fiz um panorama geral, né? Acho que ninguém nunca tinha feito isso aqui na internet, acho que te ajuda a tomar sua decisão. Não entrei em temas polêmicos, não vou entrar, não é isso que eu queria fazer aqui, eu trouxe os números, aí você toma a sua decisão baseado no que você quiser, do que você vai fazer com sua carteira. Eu não faço absolutamente nada, só se cair, compro mais. Então, o vídeo de hoje foi só, e o negócio é o seguinte, cara, se você quiser ganhar um prêmio aí, basta comentar a sua opinião. Vai cair ou vai subir durante o período eleitoral? O que você acha? E aí domingo, né, como é clássico aqui, eu vou divulgar o vencedor do prêmio lá no meu Instagram. Lembrando ainda que no dia 21 de outubro começa a nova turma da Única Verdade Possível. Se você ainda não se matriculou, você pode se matricular. É a minha escola de formação de investidores, é um treinamento de 8 semanas, você aprende a investir no Brasil e no mundo. Se você estivesse investindo no mundo, nem precisando ver esse vídeo, você tava, né? Então um beijão e até o próximo vídeo.